Vamos então à mensagem da Palavra de Deus para esta hora, que tem como título: Que homem sou eu? O nosso texto base está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, a partir do verso 14. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E agora o primeiro versículo também do capítulo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Prezados ouvintes, temos aqui, através deste texto que temos lido, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versos 14, 15 e 16, e no capítulo 3, no verso 1, o apóstolo Paulo identificando os três tipos de homens que podemos encontrar no mundo. Estão aqui três tipos que o apóstolo Paulo ele procura classificar para que possamos então entender e refletir sobre o assunto. O primeiro homem citado pelo apóstolo Paulo é o homem natural, que ele diz aqui que não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E ele diz mais, e não pode entendê-las mesmo. Não pode, porque elas se discernem espiritualmente. O apóstolo está mostrando que existem os homens naturais. São aqueles que não estão em comunhão com Deus. São aqueles que não foram reconciliados com Deus. Então, estão vivendo as suas vidas no curso natural deste mundo. Eles nascem, eles crescem, eles trabalham, estudam, casam-se, têm filhos e assim vão passando os anos da sua vida aqui na Terra, fazendo coisas naturais, comuns, que são de todos os homens. Mas esses não estão reconciliados com Deus, porque esta reconciliação somente é possível através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E eles não entendem as coisas espirituais, e eles não podem entender as coisas espirituais porque são naturais, porque ainda não tiveram o novo nascimento. Veja a importância daquele que vai ao céu nascer duas vezes. Nascer naturalmente, biologicamente, e nascer na segunda vez espiritualmente. Está aqui uma demonstração clara, a distinção de uma pessoa que é natural, está vivendo naturalmente neste mundo, mas não tem comunhão com Deus. Em segundo lugar, o apóstolo então fala sobre o homem espiritual. E ele diz aqui no verso 15 que o que é espiritual, ele discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. E diz mais,
porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? E o apóstolo Paulo afirma, mas nós temos a mente de Cristo. Aqui está o homem que teve o novo nascimento, o homem que foi regenerado pela obra do Espírito Santo, o homem que foi reconciliado com Deus. E agora ele vive neste mundo, mas ele possui a bendita esperança de vida eterna. Ele é espiritual, ele está olhando para o céu, ele está confiando na bondade e na providência do Senhor. Ele está vivendo o seu tempo aqui, sabendo que um dia vai terminar, mas quando terminar, ele será promovido ao céu. Aí está o homem espiritual, o homem que discerne as coisas do Espírito, o homem que entende as coisas de Deus, o homem que procura se curvar diante do Senhor e buscá-lo continuamente em oração. O homem que está congregando, está na igreja, está em comunhão com seus irmãos, está buscando a Deus a cada dia, procurando ter mais e mais intimidade com o seu Senhor. Aí está o homem espiritual que o apóstolo Paulo diz, ele tem a mente de Cristo. Não é mais ele que está no governo de sua própria vida, mas ele agora tem a Cristo para governá-lo, para dirigi-lo em todos os seus passos. O homem espiritual entende que o Senhor Jesus só é Salvador daquele que ele é Senhor. O homem espiritual entende que quando declara que tem a Cristo na sua vida, não o tem apenas para salvá-lo, mas tem também para ser servido. O Senhor Jesus deve ser servido por nós, ele deve ser obedecido por nós, porque ele é Senhor, Senhor da nossa vida. Então o homem espiritual, ele discerne bem as coisas que são de Deus. E o terceiro homem? Nós lemos aqui no primeiro versículo do capítulo 3, o apóstolo falando que existem os carnais. E o que é mais interessante que nesse texto nós podemos entender que o foco do apóstolo Paulo, quando diz carnais, não está se referindo àqueles que são naturais, àqueles que ainda não aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador. Mas ele está falando de um grupo de homens, de pessoas que, infelizmente, uma vez que já aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, eles pararam na sua fé cristã. Eles pararam, não cresceram mais, ficaram estagnados. O apóstolo chega a dizer, no verso 2, que com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então aqui está o apóstolo Paulo mostrando a dificuldade que é a pessoa que um dia aceitou a Cristo, mas ela não avança na sua fé, ela não cresce no seu conhecimento espiritual. Entrou no Evangelho, mas o Evangelho não entrou nessa pessoa. Tem aparência de espiritual, mas atitudes revelam que é carnal. São as características
de infantilidade. Quando o apóstolo diz que com leite vos criei, é o leite racional, é o leite do início da nossa fé, mas depois deixamos o leite e começamos a nos alimentar com uma comida mais forte, um sustento maior para a nossa vida em Cristo. Então, demonstram infantilidades quanto à sua fé em Cristo. São meninos em Cristo, com leite foram criados, não com manjar, mas agora ainda não podem ter o manjar. Aqui está a dificuldade, aqui está o apóstolo Paulo falando, abordando o chamado secularismo. É a inveja, a contenda, a dissensão citada nesse verso 3 demonstra um secularismo, ou seja, a pessoa já recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, mas ainda continua com práticas que não deveriam mais estar na sua vida, práticas comuns do século, práticas comuns do mundo, práticas comuns dos naturais, mas a pessoa ainda traz para si essa condição. O apóstolo também, podemos destacar aqui na carta aos Hebreus, se é de autoria também do apóstolo Paulo, ele bem escreveu aqui no capítulo 5, versos 12 e 13, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então aqui está a carta apontando para nós que a situação daqueles que ainda vivem nessa situação. O carnal, ele não cresce, ele não desenvolve a sua fé, ele não desenvolve na sua fé. E o próprio Senhor Jesus também abordou sobre esse assunto, e temos aqui o exemplo que está no livro do Apocalipse, as 7 cartas escritas às igrejas da Ásia. Sim, na 6ª carta, é a carta, ou melhor, na 7ª carta, é a carta de Laodiceia, e aqui o Senhor Jesus aponta então com muita clareza para todos nós essa questão do homem natural, do homem carnal e do homem espiritual. Ele vai falar sobre ser frio, sobre ser morno e sobre ser quente. Então ele diz aqui em Apocalipse capítulo 3, ele diz assim, a partir do verso 1, verso 14, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro, provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça vergonha da tua nudez,
e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui está o Senhor Jesus Cristo tratando um problema na igreja que estava em Laodiceia, e ele procura apontar com muita propriedade os 3 tipos de homem que podem existir. E claro que o texto, quando falamos homem, está se referindo a homens e mulheres de modo geral. E ele fala do homem natural como sendo aquele frio, aquele que não tem conhecimento das coisas de Deus, aquele que não está em comunhão com Deus, aquele que está vivendo a sua vida friamente. Por quê? Porque está distante de Deus. É um homem natural. É como nós já aqui falamos algumas vezes, são os chamados mortos-vivos, mortos espiritualmente, porque não estão em comunhão com Deus, mas vivos fisicamente, estão vivendo, trabalhando, tendo planos, projetos, estão com a sua vida naturalmente, vivendo neste mundo segundo o curso deste mundo. Depois ele aponta sobre o que é quente. O que é quente? É o espiritual. É aquele que um dia recebeu a Cristo como Senhor e Salvador e hoje está avançando na sua fé, está crescendo na graça, está crescendo no conhecimento de Deus, está cada vez mais se aproximando, tendo mais e mais intimidade com o Senhor. Está vivendo espiritualmente, está olhando para o céu, está aguardando o arrebatamento da igreja e não está de braços cruzados, está trabalhando, está cooperando para o avanço do reino de Deus. É uma pessoa ligada aos céus, é uma pessoa que pensa nas coisas que são dos céus, que são de Cristo, onde Ele mesmo está. Então aí está o quente, aí está o espiritual, aí está o aquecido continuamente pelo fogo do Espírito Santo, aí está aquele em que o Espírito está dirigindo, está falando, está ensinando, está preparando para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Mas o texto nos fala também sobre o que é morno. É aquele, como já o apóstolo Paulo falara no texto que lemos, um dia aceitou a Cristo, mas a sua fé não avançou, está parado, está envolvido a inveja, a contenda, a dissensão. Estas e outras práticas que fazem parte da sua vida o impedem de avançar na sua fé. E aqui está uma advertência séria do Senhor Jesus: vomitar-te-ei da minha boca. Quem suporta beber água morna? Quem suporta colocar água morna na boca? Com certeza provoca uma reação no organismo de vomitar. E aqui está o Senhor alertando, advertindo, para que aqueles que hoje são pessoas mornas, são carnais, se tornem pessoas espirituais. Prezado ouvinte, que você seja espiritual, que você esteja avançando na sua fé, que você esteja olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e esteja trabalhando, esteja cooperando, esteja crescendo
cada vez mais na presença do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, Tua palavra tem sido pregada, ensinada, e aqui, Senhor, nesta hora, temos sido chamados à atenção para que sejamos espirituais. Meu Deus, aqueles que nos ouvem agora, que ainda são naturais, que ainda não receberam a Cristo como Senhor e Salvador, que o Teu Santo Espírito esteja atuando nesta hora, para que tomem esta decisão, para que hoje seja esse dia aceitável, Senhor, e de naturais se tornem espirituais. Senhor, aqueles que porventura se identificaram com a Tua palavra e estão se sentindo carnais, mesmo tendo um dia aceitado a Cristo, estão parados na sua fé, não avançam, não crescem, e as suas ações ainda se assemelham muito com aqueles que estão no mundo, Senhor. Tenha misericórdia, que o Teu Espírito ajude, fortaleça a esse a que assim se sente, ó Pai, para que seja espiritual, para que neste dia cresça, avance na sua fé e possa, Senhor, ser um crente espiritual. Pai, no nome do Senhor Jesus, tudo pedimos, tudo te agradecemos. Amém.